Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos Boa noite. agora aqui pela Rádio Digital Pop, 20 horas e 4 minutos. Estamos aqui agora, vamos agora entrevistar a Priscila, ela que é mãe da jovem Nicole, e pela primeira vez ela concedeu uma entrevista e nós vamos agora começar a entrevista com ela. Então é isso, o pessoal está começando a chegar aqui. Uma boa noite aí para todo mundo. Opa, chegou a Priscila. Priscila, boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Priscila, aqui pela confiança estar falando conosco aqui. Gente, a Priscila, ela e toda a família dela, mas ela principalmente, vem passando por uma situação que a gente não deseja para o pior inimigo. Priscila, o caso da sua filha, Nicole, de 15 anos, ele não chocou somente Hortolândia, ele chocou o Brasil, pela brutalidade e pela forma que tudo aconteceu. E antes de começar, Priscila, eu queria saber como é que está você, como é que está a sua família, como tem sido esses dias com a falta da Nicole. Tá sendo muito difícil, a pior dor que alguém, qualquer ser humano pode passar. Eu realmente, como você falou agora, não desejo nem pro pior inimigo. É a pior dor. Meu irmão, minha mãe, meu marido, meu filho mais novo, o irmãozinho dela também do outro lado, o pai dela, todo mundo tá sofrendo muito. Muito. Ô Priscila, as pessoas aqui sendo seus amigos, que te conhecem, desejando força, sendo solidária aqui a você, muita gente aqui te passando as energias positivas, porque a barra não é fácil. Ô Priscila, veja só, esses dias você fez um vídeo e postou na sua rede social, e um dos temas do seu vídeo era falando para que não ficasse no esquecimento o que aconteceu com sua filha. E você pedir também, é claro, justiça, né? E uma das coisas que você falou no vídeo, né? Que você não achava justo essas pessoas, que cometeram esse ato tão criminal, porque, gente, só para explicar às pessoas, a nossa lei ela é um pouco frágil nesses momentos. A justiça não é plena. E corre sim o risco daqui a 3 anos ele estar solto. Isso seria um tapa na sociedade. Qual o motivo de você ter feito aquele vídeo? Foi realmente pedindo justiça e a justiça que eles continuem na cadeia? O que eu quero, o que eu peço, né? Que eu pedi naquele vídeo foram várias coisas, citei várias coisas, lembrando a importância do abaixo-assinado, né, para que aconteça, para que a gente consiga levar ao Congresso, levar algum deputado, alguém importante da política, alguém que se comova com a história, alguém que veja que realmente não está certo, a nossa lei brasileira tem que mudar. Então eu fiz o projeto de lei, né, citando 2 coisas sobre o caso da minha filha, né, porque não foi só o assassinato, teve muita gente por trás disso. Os assassinos saíram, né, de um grupinho extremista, de ódio, de violência, que incentivou a fazer o que eles, né, fizeram. Não estou julgando só isso, não é só isso, mas é um combo, acaba tendo muita coisa por trás, né? Muitas pessoas que estiveram envolvidas ali, né, provavelmente pelas imagens e muitas provas e muitas coisas que a gente tem aí. Então, assim, eu quero justiça e citando a lei também. Quero que as pessoas ajudem a gente com um projeto abaixo-assinado, lembrando que a gente precisa mudar isso aí, né? Tanto das redes sociais como de menor pagar, porque se matou como adulto tem que pagar como adulto. E só o Brasil que está atrasado assim, tem pouquíssimos países que a maioria, se você for ver aí,
perpétua, eles pagam. Então, assim, o abaixo-assinado, lembrando dessa importância, e pedindo para que as pessoas, não só os assassinos, mas as pessoas que estavam envolvidas ali, que ajudaram de alguma forma, ou que acobertaram, que a polícia ao menos investigue a fundo de verdade, entendeu? Para que seja realmente feito justiça com tudo e com todos. Não é só quem assassinou, porque tem muita coisa por trás, muita coisa. Ô Priscila, você tocou no ponto que a gente temos que... O baixo-assinado é muito importante. As pessoas que estão nos acompanhando aqui, daqui a pouco a gente vai explicar como é que faz para me ajudar esse baixo-assinado, porque a gente isso tem que chegar lá no Congresso Nacional, porque para mudar as leis, a polícia fez o papel dela, prendeu os criminosos e tá, é claro, o caso está encerrado, mas a gente sabe que pode acontecer fato novo, né? Pode ser que surja um fato novo e que se alguém ainda dever ou contribuiu com essa morte, que seja cumprido o mandato de prisão também. Ô Priscila, eu queria te fazer duas perguntas, né? Um advogado que representa a sua pessoa, ele se pronunciou no dia 22 de junho. Ele fez um pronunciamento falando que da questão de processo para algumas pessoas que entrasse. O advogado ele entrou para mostrar que, é claro, ia defender a Nicole, e se alguém fosse nas redes sociais tentar manchar, degradar sua imagem da vida da família, essa pessoa seria penalizada. Daquela fala do advogado para cá, a coisa melhorou? Então, a gente está correndo atrás porque ainda tem muita gente, né? Eu tô sofrendo ameaças de muitas pessoas, justamente desses grupinhos que eu falei, né? Dessas panelinhas do Discord, que vem das redes sociais, que os caras são extremamente violentos e extremistas, preconceituosos, racismo, homofóbico, envolve muita coisa, violência com animais, violência com pessoas, o próprio vídeo do Felca, né, que ele fez, ele também tem pedofilia, tem muita coisa por trás nojenta disso aí. Então esses grupinhos tem que ser banido, tem que acontecer alguma coisa, entendeu? Então é isso, eu peço que... Entendi. Ô Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta. Como era o comportamento para quem não conhece, né? Como era o comportamento da sua filha Nicole? Nossa, a Nicole era uma menina incrível, incrível, perfeita. Eu acompanhava tudo, a minha filha era minha melhor amiga, eu tenho a rede social dela aqui aberta, eu tenho a senha, eu tenho acesso a tudo, eu sabia o que ela fazia, sabe? Então, assim, e fora que ela era incrível, sabe? Boa aluna, boa filha, boa... tudo, não tinha que falar da Nicole. Uma menina doce, gentil, do bem, defendia as pessoas, defendia os amigos, defendia qualquer situação nossa, uma mulher sofrendo algum tipo de coisa, ela se pronunciava, nossa mamãe, eu acho um absurdo, nossa, maltrato animal, ela acha um absurdo, nossa, até com questão com a natureza, lixo, reciclagem, ela se importava com tudo, minha filha era muito pra frente, costumo falar que, nossa, se ela tivesse aqui, ela já era brilhante, ela seria muito mais, o futuro dela, assim, queria ser pilota de avião, tinha sonhos incríveis, grandiosos, ela era grandiosa, minha filha não tem realmente, se alguém tiver alguma coisa pra falar, é mentira, porque eu conheço a família, quem conviveu com ela sabe. Ô Priscila, me fala uma coisa. Vou tocar num ponto que até espero que não te machuque, mas eu vou te perguntar. Você sabia do conhecimento que ela tem envolvimento com o Henrique? Sabia, e é desde de novinhos, assim, porque ela falou pra mim, né, que tinha amizade com ele quando estudou, que a gente morou em Hortolândia um tempo, né, a gente mudou pra Mococa em 2022, mas assim, anteriormente, a gente viveu em Hortolândia, morou em Hortolândia, ela estudou em Hortolândia, então ela me falou, olha, conheci ele na escola, a gente estudou na mesma escola, mas até então é aquela coisinha de criança mesmo, um gosto do outro, mas nada demais. E aí depois que ela veio pra cá, no começo do ano, ela veio me falando, olha, lembra daquele menino, tal, que eu estudei lá em Hortolândia, então a gente começou a conversar e tudo mais. E aí nessa de começar a conversar, ela falou, eu gosto dele, quero namorar, e aí, tudo bem? Aí
Eu falei, ó, tudo bem, mas assim, quero saber, quero conhecer, quero saber quem é a família, quero supervisionar, e fiquei em cima o tempo inteiro. Tanto que eu que meio que forçava, porque ele não gostava de aparecer, não gostava de sair em foto, eu meio que forçava. Eu peguei o celular, falei com ele, fazia videochamada com eles junto também, sempre em cima, sempre falando. Você chegou a perceber algum comportamento estranho dele? Não, jamais, jamais. Não deu sinal de nada, nada. Não. Pra mim, nem pra família, nem pro meu pai, nem pra ninguém. Ele era educado, ele era gentil, me chamava de senhora, respeitador. Então, assim, que eu olhava pra cara dele, o jeito que ele falava, como ele se portava, não fala que é uma pessoa que fez o que fez. Né? Fria. É, não fala, não. Ele não deu sinal de nada, não. E essa vinda, assim, eu vou falar o que eu observei ali, tá? Porque tem pessoas também que, às vezes, eles não sei o que tem na cabeça, né? Que naquele momento lá, eu, sinceramente, eu acompanhei o caso da sua filha de perto, viu? Eu vi coisas que eu não queria ver. Pra você ter uma ideia, Priscila, eu fiquei uma semana sem dormir. No dia que encontraram o corpo da sua filha, eu tava lá. Entendeu? Eu presenciei tudo. E eu fiquei tão chocado com a cena que eu vi que eu fiquei uma semana sem dormir mesmo. Não foi fácil pra mim. Eu imagino você, como mãe, o que você não passou. Mas eu via algumas críticas à sua pessoa, dizendo o seguinte: como pode uma mãe deixar uma filha vir pra cá, Portolândia, sozinha? Onde é que tá essa mãe? Mas eu queria que você esclarecesse. Ela veio com o seu conhecimento, você sabia o que, até que você acabou de falar, conhecia, e não demonstrava essa pessoa que ele era, né? E ela veio com o seu consentimento pra cá, não foi? Foi, e ela já tinha esse hábito, esse costume, porque meu pai mora em Hortolândia, meu irmão mora em Hortolândia, e nos anos passados, nos 2 anos passados, né, porque a gente mora aqui 3 anos, acho que 3 anos, aqui em Mococa, e ela passava as férias até então com meu pai, entendeu? Então era um hábito já. Meu pai sempre cuidou dela muito bem, meu irmão sempre cuidou dela muito bem, sempre ficaram em cima. Inclusive, meu pai ficou em cima deles lá. O Henrique foi na casa do meu pai, entendeu? O menino foi lá na casa do meu pai, conviveu com ele, comprou pizza, conversou, trocou ideia. Então, assim, não deixei minha filha largada. Minha filha estava na mão de pessoas que eu confiava, que eu confio, que são incríveis, que são maravilhosos, que cuidaram, entendeu? Que ficou em cima, que ficou preocupado. E fez de tudo também, né? As pessoas falam demais, falam coisas que não sabem e não querem ouvir o que a gente tem a dizer, não querem saber as coisas, só querem julgar, né? Até porque a aparência que eu tenho, né? Porque as pessoas julgam pela capa. Então as pessoas, mamãe maloqueira, mamãe que tem tatuagem, mamãe que faz. Então quer dizer que a minha aparência significa alguma coisa, quer dizer alguma coisa sobre a criação que eu dei para minha filha. Não, as pessoas gostam só de julgar mesmo. Então, assim, é sempre bom ouvir o que a mãe tem a dizer, o avô, no caso meu pai, tem a dizer, porque só a gente sabe, quem conhece a gente, a família, todo mundo, E as assim, pessoas não sabem. eu acho que é importante, viu, Priscila, o nosso bate-papo, para as pessoas saberem que você era uma pessoa responsável, sim. Eu tive informações da sua pessoa, entendeu? De como você amava e cuidava da Nicole, entendeu? Então, assim, as pessoas têm um custo muito ruim de julgar a capa pelo livro, né? E não sabem o que fala muitas vezes. Então, gente, ouça, é bom se ter a oportunidade de ver o que a Priscila está falando aqui, que quem já é próximo de você já sabe disso, Priscila. Que você foi uma mãe presente, né? Mas para aqueles que ficaram criticando, gente, em vez de criticar, vamos fazer o abaixo-assinado. Vamos criar lei para ajudar, para que esse caso da Nicole e tantos outros não fiquem impunes. Que a pessoa não vá para cadeia e depois saia, como se tivesse acontecido nada. É isso que eu acho que mais nós precisamos nesse momento. Ô Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta. Veja só. No dia que aconteceu isso, naquele dia, naquela segunda-feira, você chegou a ter contato com porque eu me lembro que uma pessoa próxima de você, tá, Priscila? Vou falar o nome dela aqui por questão mas você sabe dessa pessoa de que eu estou falando. Uma pessoa muito próxima de você aqui da Hortolândia entrou em contato comigo no dia. Tá aqui, ó. Entrou em contato comigo, Priscila, no dia 20 de junho. Tá? Ela falou pra mim. Perdão. Isso. Dia 21 de junho, tá? Ela entrou em contato comigo. Acho que estou confundindo aqui, Priscila.
que a sua filha está desaparecida. Que eu fui a primeira pessoa a divulgar. Pronto, eu encontrei aqui, gente. Estava confundido. Perdão, gente, aqui, que é muita informação, tá? Ó, Priscila, no dia 16 de junho, uma amiga sua, muito próxima de você e do seu esposo atual, entrou em contato comigo, tá? E me falou que a sua filha estava desaparecida. E que eu divulgasse. E eu divulguei. Tá aqui. Peguei aqui, dia 16 de junho. Aí, o que acontece? Naquele momento, a gente estava na torcida que ela aparecesse. Ela sumiu no dia 14, certo? E dia 14/7. E eu divulguei naquele dia. A pergunta que eu te falo é o seguinte: qual foi o último contato que teve com a Nicole? Antes dela ir para casa do Henrique? Foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira. Ainda falei com ela. Tava perguntando do remédio, se ela tava tomando, como eu falava todos os dias. E aí meu pai também tava tendo contato com ela, foi acho que na segunda-feira também, se não me engano. Ela foi por causa do Henrique, de Uber ou seu pai levou? Não, não foi meu pai. Não foi meu pai. Até então a gente não sabe como ela foi. Ela saiu da casa do meu pai e falou assim: tô indo na casa dele para buscar umas coisas. Certo. E aí a última coisa que ela falou pro meu pai: tô indo pra buscar umas chaves, acho, e umas roupas, uma coisa assim. E até então a gente não sabia que eles tinham largado. Tanto que eu descobri depois, porque eu fui perguntar pra ele: ó, cadê minha filha? Minha filha não responde. E ele se passando, né? Não sei, a gente largou, terminou, então não sei dela. Mas como assim não sabe dela? Ela falou que tava aí. Como assim não sabe dela? Então na nossa cabeça, tipo assim, ela tava lá e de repente não tava lá, mas lá. E foi aí que a gente foi ligando os pontos, a gente foi recebendo informação e aí veio, né? Ela não respondia, só chegava mensagem, chegava ligação, chegava tudo. Não tinha nada. Tanto que demorou até pra gente perceber, porque tava chegando. Falou, deve estar, né? Sei lá, fazendo alguma coisa, deve estar lá ainda. Mas aí, tipo assim, depois, com o tempo, não respondia, a gente achou muito estranho, depois a gente entrou em contato com ele, e aí que ele falou: mas ela não tá aqui. Aí, como assim que ela não tá aí? Ela foi aí. Ela falou que foi aí, como que ela não tá aí? Entendeu? Aí a gente foi ligando os pontos, aí, nossa, a gente desesperou aqui, falou. Aí eu falei com meu pai: pai, mas ela tá respondendo isso aí? Não, mas nem aqui. Aí que, nossa, então não tá respondendo você, não tá respondendo eu, então vamos atrás dessa menina, pelo amor de Deus. Aí eu tive que sair daqui de Mococa, ainda a família reuniu todinha pra fazer vaquinha, porque a gente tava sem dinheiro no dia, pra poder pegar o carro da minha mãe, a gente conseguir ir, fomos no desespero, e fomos nas buscas, e foi um desespero, assim, sem tamanho. Ô Nicole, os seus colegas aqui, as pessoas que te seguem e conhecem você, estão vindo para você falar sobre as ameaças que você teve. Venho recebendo muitas ameaças, né? E a gente já sabe quem são essas pessoas. A gente tem a galera ajudando a gente aí que mexe até com hoje? Que é desses grupinhos extremistas de Discord, de rede social, que são adolescentes também. E muitos debochando, vira e fala: nossa, ninguém vai me pegar porque eu sou de menor, tirando onda com a cara da gente ainda. Meu Deus. Ô Priscila, você já fez algum boletim de ocorrência sobre essas ameaças? Fiz, eu tô dando andamento aqui, tô acrescentando coisas, porque tá vindo muita coisa também. Não tá parando, as ameaças não tá parando, tem muitas ameaças, tem muitas coisas. É importante, Priscila, você tirar prints dessas conversas, das ameaças, e você recomenda você procurar uma delegacia urgentemente porque a sua segurança está em risco, né? E olha que absurdo. Tá falando que é ameaça de menores, é isso? Isso, de menores de idade. Meu Deus. Tem que ser feita uma coisa urgentemente nesse país para que esses menores que têm cabeça de maníacos e de monstros paguem por essas coisas, gente. Porque o que aconteceu com o Nicole vem acontecendo nesse país não pode continuar, minha gente. Não pode. Isso é um absurdo, gente, que não tem tamanho. Sabe o que acontece, Priscila? As pessoas pensam que a internet é terra sem lei, entendeu? Aí pode ameaçar os outros, pode tirar a paz dos outros. Gente, olha a situação dessa mãe, gente. Ela passou por uma situação... O crime da Nicole foi o crime mais bárbaro e mais brutal que aconteceu na cidade de Hortolândia, minha gente. Eu acompanhei muitos casos aqui
Eu entrevistei o delegado, a primeira entrevista foi eu que conversei com o delegado, e ele falou para mim que nunca tinha visto uma coisa daquela. Priscila, no dia contrário, o restante do corpo da sua filha, eu estava lá. Eu estava lá. Gente, aquilo não se faz. Aquilo é diabólico. Entendeu, gente? Aquilo é diabólico. Então a gente tem que orar por a Priscila, pela sua família, e a gente também temos que se unir nesse momento e fazer o baixo-assinado. Ô Priscila, você procurou alguma ajuda? Porque nesse momento eu dou ajuda bem-vinda, né? Alguma ajuda também para cuidar de você, na questão de ter um acompanhamento médico nesse tempo todo? Eu, um pouco antes de fazer a entrevista aqui, eu tinha acabado de voltar da doutora Juliana, né, que é a psiquiatra, tô sendo medicada e, sinceramente, é o que tem me ajudado a suportar os dias, porque se não fosse isso, o amor e o apoio da minha família, dos meus amigos, das pessoas que sabe, que sentiram a dor que eu estou sentindo, que amaram e amam a minha filha, sabe, porque eu tô sentindo esse amor e é isso que tem me mantido, meu filho mais novo que precisa de mim. A própria Nicole, assim, eu tô aqui para honrar o nome dela e é isso que tá me dando força, mas eu tô tendo, sim, apoio, rede de apoio, as pessoas estão me ajudando muito, muitos amigos fizeram vaquinha para ajudar enquanto eu tô parada, né, porque eu era autônoma até então, conseguiram emprego pro meu marido, tô passando com psicóloga, psiquiatra, e tudo isso com a ajuda de familiares e amigos, assim, então eu sou muito grata, fora as homenagens que muitas pessoas estão fazendo, que eu tenho recebido, presentes, eu sou muito grata. E o apoio também com a abaixo-assinada, as pessoas compartilhando, as pessoas comprando a briga comigo. Isso é muito importante, porque sem isso, sozinha, a luta é coletiva, gente. A gente tem que entender que a luta é coletiva, não é só pela minha filha. É por todo mundo, é por todas as meninas, por todas as famílias. Quantas mães mais vão precisar sofrer, passar por isso, por essa dor? Então é coletivo, não é só pela minha menina, é honrar ela sim, é fazer por ela sim, mas por outras, para que ninguém mais precise passar por isso. Ô Priscila, tem uma frase de um companheiro aqui que falou uma coisa muito importante, quero te compartilhar em tantas mensagens daqui. Falou o seguinte: você não está sozinho, entendeu? E ela colocou mais, que ama você. Esse carinho que você está recebendo das pessoas, seus familiares, tem sido o fundamental para você estar de pé, né? Exatamente, sem isso eu não sei sinceramente onde eu estaria, se eu estivesse sozinha, sem rede de apoio, abandonada. Então é importante, a luta é coletiva, gente, é coletiva, tudo é coletivo, a gente não faz nada nessa vida sem que outra pessoa tenha feito ou a nossa comida, ou alguém que limpa alguma coisa pra gente, ou alguém que dá um abraço, o mínimo que seja, você pode achar que não é nada, mas faz total diferença, o amor salva. Viu, Priscila, nessa cobertura que eu fiz desse caso, eu me lembro que no dia que prenderam, né, os assassinos, teve uma pessoa que falou assim pra mim, uma não, várias, né, mas essa eu me lembrei aqui do Rosolena, ela falou assim: José, agora eu vou conseguir dormir, eu não tava conseguindo dormir, agora eu tô em paz, porque eles estão presos, porque eu tenho uma filha e o que essa mãe tá sentindo é como se fosse com a minha filha. Então, Priscila, você não está só. O Brasil, entrou gente aqui de Portugal, da Espanha aqui na live, mostrou aqui que está com você, e não tenha dúvida que com a força que você tem de mãe e de tanta gente que está nos acompanhando aqui, gente, vai ficar gravado isso aqui e vai acompanhar depois dessa live, a gente tem certeza absoluta que com fé em Deus o objetivo principal vai ser alcançado. Já que nós não podemos trazer a vida da Nicole de volta, mas que a justiça seja feita e que esses adolescentes inconsequentes, entendeu? Que planejem esse tipo de ato, que eles paguem. Gente. Porque você terá o sossego de uma mãe, de um pai, dos familiares, né? Qual a idade do irmãozinho da Nicole? Tem 5 anos. 5 anos, gente. Ele fica imaginando como está essa criança com a foto da irmã. Ô Priscila, antes da gente finalizar, eu quero te deixar um espaço para que você faça um apelo, né? Para que as pessoas que estão aqui e que depois divulguem essa live, para que a gente participe desse baixo-assinado.
E qual é a forma de fazer participar do abaixo-assinado para quem ainda não participou, Priscila? Gente, o abaixo-assinado tá em todas as minhas redes sociais, bem no perfilzinho assim, ó, onde você vai ver um link. Clica nesse link, e esse é o abaixo-assinado. Vai estar escrito lá, ó, Leia Nicole Pogeri, abaixo-assinado. Aí você vai clicar, aí você vai abrir o site, você vai colocar seu nome, seu e-mail, e clica em OK e pronto. Já tá feito, não precisa pagar, não precisa nada, é gratuito. É só dar o seu nome, seu e-mail e dar o OK. Só isso, é fácil, é simples, é rápido e ajuda muito, porque quanto mais pessoas assinarem, mais fácil, quanto mais visibilidade também tiver, mais fácil da gente chegar no Congresso, da gente chegar na mão de algum deputado, de algum político que vai se sensibilizar e poder ajudar e dar andamento nisso pra gente. Então, eu preciso muito da força popular das pessoas para poder conquistar isso, gente. Ó, aqui nós temos no município, Priscila, a deputada Ana Perugini, entendeu? Quando você tiver com os abaixo-assinados na mão, vamos tentar chegar até ela, ou com algum deputado que chegue até lá Brasília, né? Para que leve esse abaixo-assinado. E no final, Priscila, você manda para mim o link, para eu colocar aqui nos dizeres dessa publicação, para que as pessoas, colocar na Digital Pop, para que as pessoas que vão entrar lá também façam e participem do abaixo-assinado. Ô Priscila, o que você tem a dizer para aquelas mães que uma filha como você, de 15 anos, e que passaram pela mesma dor que você passou? O que você diria para elas? Para que passou pela mesma dor? Cada um tem uma dor. Cada um tem uma dor, né, Priscila? Eu não digo mesma dor porque cada um tem um sentimento, né? Mas que perdeu uma pessoa que, não precisa nem ser da forma que você perdeu, mas que perdeu uma pessoa que amava muito e que tinha uma vida toda pela frente, que nem a sua filha, que tinha plano de ser uma piloto, tinha planos, uma menina sadia, com saúde. O que você diria para a mãe que passou por uma situação semelhante à sua? É a gente se abraçar, é a gente se unir, é a gente lutar para juntas, porque realmente, é igual eu falei aqui, o coletivo e o amor, ele salva. Então, é se unir, é se abraçar, é não, sabe, dedo, julgamento, essas coisas, nada nesse momento ajuda. Então, é abraçar uma outra e unir força para poder lutar por justiça, pelo que for preciso, ou para passar pelo luto, seja ele qual for, porque não é fácil, é a pior dor que alguém pode passar. Então, nesse momento, é só o abraço, é só o acolhimento, o apoio e o amor, só isso. Não tem mais o que... Qualquer coisa que a gente falar e ficar falando, mesmo que... nesse momento, principalmente muito recente, é muito difícil você entender. Às vezes a pessoa tá falando, você tá ouvindo assim, mas você não tá ouvindo. Porque você tá tão fora do ar, você tá tão fora de si. Então é só o abraço, uma palavra, um gesto, sabe? Ó, tô aqui. Pronto. Então é isso, eu desejo meu abraço aí para todos, para todas as mães, para todas as pessoas que estão apoiando. O amor, gente, o amor é o que salva a gente, o afeto. Priscila, tenho certeza absoluta que o rapaz falou aí, teve uma pessoa que falou aí que já chegou a 40 mil assinaturas. Gente, vamos chegar a 100 mil assinaturas ou a mais. Vamos viralizar esse vídeo, viralizar assinaturas. Quem não assinou, vamos chegar a 100 mil ou a mais, entendeu? Vamos apoiar o máximo possível para que isso não fique em vão. Priscila, eu quero te agradecer e quero te dizer o seguinte, para a gente finalizar, né? E a dor que você sente, Priscila, é a dor de todos nós, mas ninguém sente o que você sente, porque você é mãe. E Priscila, o que é que mais te lembra da Nicole? Quando você olha e diz, nossa, que eu estou me lembrando dela, tem alguma coisa de especial que você guardou na sua lembrança? Tenho roupinhas dela, inclusive essa jaqueta que é uma das favoritas dela, né, que era do meu marido, ela usava mais, aí acabou ficando para ela, que ela amava. Fotos, a gente tem. Qual Bahia? No caso, seu marido, ela, você e meu irmãozinho. E essa foto aqui, esses dias meu filho, ele estava aqui na cadeira assistindo um desenho, aí ele pegou essa foto e ficou abraçado com ela.
Então, assim, tem muitas coisinhas dela que tem maquiagem, creme, a bolsinha, a jaqueta da escola, do curso que ela fazia, tem muitas coisinhas. E aí, às vezes, eu pego, fico cheirando pra sentir o cheirinho dela, a presença dela, a coberta favorita dela, que ela só dormia com aquela coberta. Eu tô dormindo com essa coberta todo dia. Então, assim, a Nicole vai estar presente aqui sempre, de um jeito ou de outro. O quartinho dela vai virar um memorial, um santuário, vai estar cheio das coisinhas dela, né? Algumas coisas eu vou doar também, porque tem muita coisa, mas para poder ajudar outras pessoas, mas as coisas que têm mais significado, mais forte pra gente, vai ficar aqui com a família, e a gente vai fazer esse santuário para ela. Tenha certeza, Priscila, que onde ela estiver, ela está orgulhosa de você, viu? Tá bom? Quero agradecer, viu? Sei que você não... A gente tá muito recente, gente. Não é fácil para ela falar com ninguém. A Priscila teve que tomar muito medicamento, foi muitas noites sem dormir. Então, eu só quero agradecer por você ter confiado na primeira entrevista pra gente aqui, de uma maneira exclusiva, né? E te colocar, minha irmã, você em minhas orações, tá? E tenha certeza absoluta que Deus é com você e com a sua família, viu, Priscila? Fica com Deus. Você é uma guerreira, viu, mulher? Deus te abençoe, viu? Obrigada, você também. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Você sabe que o que você precisar da gente aqui, você está à disposição. E que a gente volte a se falar quando tiver 100 mil assinaturas, viu? Com certeza. Obrigado. Fica com Deus. Você também. Força guerreira. Obrigada. Nunca esqueça, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Digital Pop é mais ouvido. Uma boa noite a todos. Gente, não queria estar aqui me expondo, mas vou ter que me expor, dar minha cara a tapa para defender a honra da minha filha, lutar por justiça e lutar por essas mudanças de lei. Inclusive, assinem o abaixo-assinado, por favor. Quanto mais pessoas assinarem, melhor. Mas estou aqui para falar sobre um assunto sério. Eu e meu advogado não conseguimos ter acesso ao caso da minha filha. Ele tentou, e sempre indeferido, não dava certo, eu não consegui ter acesso. Vou tentar buscar o Ministério Público para a gente ver se a gente consegue ter acesso às informações, mas ao que parece, pelo que eu vi, algumas informações por aí, parece que o caso já foi dado como encerrado, né? Até então a gente não tem certeza, mas pelo que eu vi, algumas informações está dizendo que sim. Se for realmente isso, gente, isso não pode acontecer, porque já é muito injusto, já é bizarro, já é assustador, já é desumano esses dois serem presos por apenas 3 anos, por simplesmente serem de menores. Isso já é um absurdo. Agora, caso encerrado com sucesso, ainda como eu vi nas informações, segundo as informações, que sucesso é esse? Cadê a justiça? E cadê as pessoas envolvidas? Cadê esse amigo que abrigou eles, que tem os vídeos? Cadê a polícia indo atrás de cada um para descobrir que já tá na cara, que já tá estampado, as pessoas, os familiares que acobertaram, que deram dinheiro, que foram buscar? Cadê a justiça para isso? Então a gente não pode deixar esse caso morrer, a gente tem que lutar até o fim. E outra, e os paneleiros do Discord, do grupinho extremista, do inferno, do capeta, do quinto dos infernos que saiu aquilo lá. E cada um que ajudou, que colaborou também, que incentivou. Cada um desses paneleiros, cadê? Cadê a justiça pra cima disso também? Eu não vou parar e eu conto com a ajuda de cada um. Ninguém vai calar minha voz, ninguém vai calar a minha família. E pela minha filha eu vou até o fim, então eu tenho que lutar por isso todo dia da minha vida, pro resto da minha vida. Enquanto eu tiver vida, eu e a minha família, a gente vai estar lutando. A gente vai honrar o nome da Nicole.
Ninguém vai nos parar. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Por isso, por favor, gente. Se for preciso a gente fazer outra manifestação na frente da delegacia de Hidrolândia, a gente vai fazer. E eu conto com a ajuda de cada um de vocês. E o abaixo-assinado, por favor, me ajudem. Me ajudem. Escrevem o que eu tô falando. Se depender de mim e da minha família, a gente vai derrubar um. Vai ser feito. A justiça vai ser feita. Demora o tempo que for. A gente vai lutar por isso até o fim. Até o fim. E cada um, tanto quem fez, como quem acobertou, quem protegeu, quem ajudou, quem incentivou, quem fez parte de cada coisa, vai pagar. Vai pagar. Porque a força de uma mãe, o amor de uma mãe, não tem limite. Nada nesse mundo derruba uma mãe que ama seu filho como eu amo a minha filha. Eu vou lutar até o fim. Recentemente agora teve um caso de um casal adolescente que eles era desses grupos aí e tudo mais, e eles mataram e esquartejaram adolescente. Sim. Esquartejaram a ex, chamava Nicole, a vítima, né? Que Deus a tenha. E é muito recente agora e tá passando ainda pra... Não sei, se não me engano, eles estão foragidos, ainda não tem as fotos e tudo mais. Só que é uma banalização da violência. Agora tem uma coisa... Existem jogos, igual aquele menino que matou os pais e o irmãozinho. Lá no Rio. No Rio, não incentivado, mas inspirados por um jogo... Ele e a namorada. Ele e a namorada, um jogo de irmãos incestuosos ali que matam os próprios pais e comem a carne, um jogo disso, né? A historinha do jogo. E eles inspirados, e essa galera tá usando essas redes, né? Twitter, forma as comunidades dele na bolha, o Discord mesmo. O Discord talvez seja um dos maiores. O Discord, e no Discord rola muito essa coisa de... Teve até o mesmo, o King, né? Aquele King do Discord lá que foi preso, o Fantástico fez até uma matéria e tudo mais, colocando luz pra essa coisa de... o adolescente fica... Por isso que eu falei da série Adolescência. O adolescente fica trancado em casa, fica se nutrindo daquele material, se nutrindo daquela bolha, daquela tribo, começa a banalizar a violência até que vai pro mundo real. Exatamente, vai numa escalada. Você enxerga isso? Porque eu vejo que antes não era tão comum. Agora toda semana tem um caso de um menino que mata os próprios pais, de adolescentes violentos. Eu acho que isso é uma variação do Baleia Azul. Começou assim. Porque assim, é muito fácil você pegar adolescentes que sofrem algum tipo de bullying, por exemplo. Uhum. Você ter uma ideia, o índice de suicídio nos adolescentes, 60% tá ligado a bullying, tá? Agora, 60% dos índices de suicídio no adolescente. Se você for ver a raiz, tá lá, tá? E o que acontece? Qualquer sistema que quer um exército, seja terroristas, seja pessoas para crime, é muito bom do adolescente. Porque se eu capto uma fragilidade, um cara que se sente rejeitado, um cara mais que se sente um loser, que na adolescência isso é muito pior, porque você teoricamente tem que pertencer a um grupo. E não pertencer ao grupo dos populares te faz um loser momentâneo. E oferece, tipo assim, mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho um jogo, uma série de coisas aqui, se você conseguir cumprir todas as etapas, eu posso te achar uma coisa que vai ser bem bacana, eu te garanto que vão te respeitar. É muito fácil manipular essa coisa, por isso que é tão difícil os pais se atentarem para os adolescentes. Escondido. E tem pai que fala assim, mas eu não me preocupo, meu filho não sai do quarto, eu fico preocupadíssimo. Porque assim, o que tá lá fora, a gente ainda tá visto. Dá pra saber, né? Não dá pra saber. E hoje o que acontece é que os pais estão desconectados da realidade básica. Tem pai que não sabe
que existem comunidades, não sabem quais são os termos, não sabem nada. E não tem como. O filho vive uma vida paralela ali, uma segunda vida. E daí acontece que, por exemplo, no caso do... Você achei muito forte. No caso do casalzinho lá, do menino que matou os próprios pais, o combinado era matar a própria mãe da menina. Sim, matar a mãe da menina. Ele depois iria pra Goiânia. Matar a mãe da menina também. Esse era o combinado. E daí na prisão ali, no julgamento, pegou e falou assim, olha, a gente tem a mensagem da sua filha aqui, falou pra mãe, que era planejado matar. Exatamente. A mãe deve ter ficado horrorizada. A mãe falou assim, não é possível. Eu não acredito nisso. A minha filha é carinhosa, a minha filha é amorosa, tira boas notas, é estudiosa, é tranquila, sempre foi muito amorosa. Eu não acredito nisso. Mostraram a foto, as mensagens. A mensagem estava lá. Ficou em choque, completamente em choque, perdida. Imagina o sentimento que é você que cria uma criança, cria um filho, ver o seu filho, a sua cria, que você trocou fralda, falando e planejando a sua morte. É terrível. Aí você vê, né? Existe um jogo disso. Aí a gente não está falando que o jogo cria isso. Mas situações de vulnerabilidade, esse jogo pode suscitar certas ideias. Tem muita essa discussão também, né? Se jogos violentos, a TV defende, o Record defende veementemente a influência do jogo no adolescente. O que você acha disso? Jogos violentos é capaz de influenciar um adolescente à violência? Eu acho que existem adolescentes que são mais predispostos a sofrer essa influência muito mais facilmente. Que são, por exemplo, você perguntar se o adolescente sofre bullying é mais fácil? Todo adolescente em vulnerabilidade, um adolescente que sofre preconceito, que precisa de se defender, que é mais frágil, ele é mais vulnerável. E acho que os jogos, dependendo do nível de violência, eles vão normalizando a violência para quem joga muito. E se nesse normalizar a violência chega uma hora que aquele adolescente está numa situação frágil, se sentindo inferior, se sentindo chateado, aquilo pode ser um combustível. Eu não posso dizer que todos os jogos farão isso em todas as personalidades, mas na adolescência é botar gasolina para apagar fogo. Sim. Em alguns momentos. E a pessoa que quer fazer o mal, ela vai buscar referência, inspiração em qualquer coisa. Vai. Até o massacre em Columbine, lá os caras, eles falaram que quem inspirou eles foram o Eminem. O artista Eminem e o Charles... Não é o Charles, é o... Aquele Manson? Manson. Não, mas não é o Charles Manson, é o cantor... Marilyn Manson. Era a inspiração do pessoal de Columbine. Exatamente. Um cantor, um artista. Exatamente. Então, assim, acontece que você vai buscar... Mas aí você vê, aí é um grupo de fragilidade que queria mostrar poder ali. Então, é muito complicado, porque, assim, adolescentes em vulnerabilidades, eles realmente acham que se não fizerem algo para serem vistos, mesmo que seja negativo... serem respeitados, eles vão buscar isso. E se tiver nessa vulnerabilidade, qualquer coisa pode influenciar. Que doideira, hein? É difícil, é um desafio. É um super desafio. E eu sempre falei, em relação ao bullying, enquanto a gente não entender, não é fazer campanha de bullying de cima para baixo, tem que fazer na horizontal. Eu fiz a cartilha de anti-bullying, a primeira cartilha anti-bullying do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Supremo Tribunal Federal, e quando eu entreguei, eu cedi os direitos autorais e falei assim, logo no início, hoje tem que ser revisada. Gente, a gente tem que pensar em campanhas horizontais, que as próprias crianças e adolescentes façam. Então, assim, propus um concurso de categoria de rap, de poesia, de stand-up, desse coisa de fazer comédia. Solo, botei vários, música, tudo, né? E que isso fosse uma coisa de território nacional, com uma premiação, como se fosse um Oscar. Porque ali eu dou valor a quem está fazendo uma campanha.
né? Mas nunca saiu do papel. Aí fica difícil, porque aí muito... continua falando para quem já sabe. Por exemplo, eu falar para um professor, o professor sabe. Eu falar para um pai, ele acha que sabe. Mas quem tem que saber e produzir esse conteúdo e ser valorizado por isso é o próprio adolescente. Eles têm que se envolver ativamente nos projetos, envolver e ser premiado, porque aí eu tiro essa vulnerabilidade. Porque o cara que faz sofre de bullying, faz uma campanha de bullying, consegue fazer um sketch de teatro sensacional ou um rap sensacional, ele vai ter poder por outra coisa, por talento. E talvez o talento seja o melhor poder que você pode dar a uma pessoa. Puxa, é verdade, né? Eu já sofri bullying. Eu também. Você já sofreu bullying? Já. É isso que eu ia perguntar. Você tem uma história de... Porque eu acho que quando você sofre bullying, você adquire uma empatia pelo próximo, porque você estava na pele ali, né? Você estava sofrendo a humilhação. E daí o trabalho do psiquiatra é um trabalho muito empático, né? Tem que ser. De cura mesmo, de ajudar, de acompanhar a pessoa. Você já sofreu bullying. Como que foi pra você? Olha, me deu essa sensação, porque eu nunca fiz parte da turminha de populares. Eu era aquela pessoa que gostava de ficar quietinha, gostava de ficar lendo. Então, eu era uma pessoa meio esquisita, né? E que eu me interessava por coisas que a maioria não se interessava. Eu achava tão idiota ficar jogando papelzinho na cabeça do outro. Falei, pô, não ia aqui perder esse tempo. Eu ficava lendo enquanto as pessoas estavam fazendo isso. E eu me lembro que aquilo eu falava, mas por que eu não estou incomodando ninguém? Entendeu? Pô, não estou incomodando, não estou querendo chamar atenção. E eu me lembro que na minha cabeça, na adolescência, eu falava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa que seja tão legal que essas pessoas vão se arrepender de não ter me visto. Mesmo? Eu me lembro. Mas eu fico pensando que se alguém tivesse me oferecido naquela época, eu achava tão injusto que do tipo, as pessoas... algumas meninas falam assim, se você não pertencer ao grupo da gente, você nunca vai ser querida, você nunca vai ter os meninos populares. Eu falava assim, não estou nem pensando nisso, nesse exato momento. Não, mas você vai ver, você vai ser excluída de tudo. Eu falava, você não vai no aniversário. Quase que eu falei, graças a Deus, entendeu? Porque eu sempre fui meio fóbica social. Sim. Então eu falava, é um bem que me faz, mas eu não sabia. E eu me lembro que... nessa vulnerabilidade, eu comecei a me afastar mais, ficar mais quieta. E eu me lembro que deixei de frequentar a escola uma época, assim, não aguentei de tanta perseguição por nada. Eu só queria ficar quieta, só queria ler. E tirava nota boa, não sei, talvez eu causasse algum desconforto. E eu me lembro que na minha cabeça eu ficava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa tão bacana que essas pessoas vão se arrepender. Mas isso era uma coisa de resiliência interna, tá? Mas eu fico pensando, se eu tivesse sido seduzida por alguém que falasse, pô, vamos dar um jeito nisso, olha, se você fizer isso aqui, essa maldade, você vai provar que é pior, que ele vai poder mostrar poder. Naquele momento de sofrimento... É porque eu não tinha acesso a isso tudo. Eu tive uma coisa que era uma coisa interna minha. Eu sempre digo que sofre bullying. E você tem duas possibilidades. Ou você sofre bullying e você detona, né? Detona e pode até chegar ao suicídio. Ou você, em algum momento, você descobre um talento, cria uma resiliência e você consegue ver no futuro as coisas mudando. Para mim foi assim. E eu me lembro que quando eu estourei como escritora, não sei o que lá, foi muito engraçado. Teve gente que me ferrou inteira. Encontrar com gente assim no aeroporto e falar, nossa, e eu olhava e falava, cara, você é cara de pau. Teve gente que eu tive esse prazer. Você falou? Não fui indelicada, não, mas eu falei assim, se fosse você, não falava comigo. Você sabe que você não foi legal comigo. A pessoa chegou pedindo foto, chegou você reconhecendo. Lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro. Você me excluiu disso. Agora, aqueles que quando eu fiquei um tempo sem a aula, eu falei, pô, Aninha, volta. Não, a gente tem que resistir, esses caras são babaca mesmo, não sei o que, E esses, quando eu encontro, cara, é um abraço. E eles falaram assim, bem que você dizia que um dia eles iam se arrepender. Quem apanha não esquece. Quem né? apanha não esquece. E quando a gente está sofrendo humilhação e alguém estende a mão, a gente vai ser a pessoa mais fiel para aquela pessoa. Gratidão. Vai aí levar, é gratidão, você cara. sim, eu vou levar comigo.
Isso é muito legal, porque tem... Mas também eu nunca quis vingança com ninguém. Eu só queria, tipo assim, deixa de ser babaca. O bullying que você sofreu, a humilhação, serviu de combustível para você trazer algo pro mundo, ajudar pessoas que passam, inclusive, pelo que você viveu. Foi, tanto que, tipo assim, quando eu fui chamado para fazer a cartilha anti-bullying do Supremo Tribunal Federal, eu falei assim, cara, eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, porque nem existia bullying, a palavra não era bullying. Na minha época era tipo assim, perseguição, CDF, 4 olhos, que eu usava óculos e papapá. Sabe? Aí eu fiquei pensando assim, quando você tem essa... Mas como despertar essa resiliência? O desafio a gente tem que ajudar, dizer, olha, tem 2 caminhos. Perfeito. É sempre que eu digo, quando você identifica o talento, por exemplo, o Michael Phelps sofreu bullying pra caramba, chegou uma hora que deixou de ir pra escola. Aí o que aconteceu? Descobriu a natação, por acaso, pra faltar aula. E aí começou a faltar aula e ia lá pra natação. Um dia a irmã foi... Ele não tá indo à escola. A irmã, onde é que ele tá indo? A irmã foi no caminho e o professor de natação falou assim, esse garoto tem talento. Porque assim, quando você descobre o talento de alguém e você investe nisso, investe horas, vai dar certo. E aí aquilo que seria da violência... É outra coisa, porque o prazer de ser reconhecido pelo que você faz não tem prazer igual. Porque ser reconhecido por uma violência, por uma coisa, esses meninos que mataram aí a mãe, o pai, planejando, cara, eles não têm noção. Se um dia eles fizessem uma coisa muito legal e ser reconhecido por isso, é outra coisa. Sabe uma frase que condensa exatamente tudo que você falou? É uma frase de Frank Sinatra. Ele diz assim, a maior vingança é o extremo sucesso. É verdade. Perfeito. Essa é a maior vingança. Essa frase. Mas é isso, exatamente isso. Essa é a maior vingança. Você quer se vingar de quem te humilhou, de quem te fez bullying, foque em um talento, foque num trabalho, para um dia essas pessoas chegar e falar, cara... Que desperdício que eu fiz naquele tempo de não ter a oportunidade de ter te conhecido. Porque você é uma pessoa de luz, uma pessoa incrível. Não se vingue batendo na pessoa, ou mesmo um atentado, um massacre, uma coisa, um crime. A maior vingança é o sucesso extremo. E o sucesso extremo baseado num talento daquela pessoa. Isso é imbatível. Porque tem sucessos que são passageiros, não são sustentáveis. Sim. Porque não é em cima daquilo que você tem. Algo que ressoe com o seu espírito, né? Pra gente fechar esse assunto do bullying, que eu me interesso muito, porque eu já sofri, né? Que conselho você daria agora pro pessoal que tá sofrendo bullying agora, ou já sofreu, baseado na sua experiência de vida, inclusive? Descobrir o que você faz que é diferente dos outros, ou faz melhor do que os outros, que é isso que é o talento, e dedicar horas a isso. Horas, porque assim, as pessoas que mais sobressaíram são pessoas que descobriram seu talento e investiram horas. Existe uma teoria que diz que qualquer coisa que você comece a fazer, baseado no seu talento, e que você exerça 3 horas por dia durante 10 anos, faz você chegar no topo, em excelência. Se você fizer isso 6 horas por dia, você chega em 5. Se você fizer 10 horas por dia, você chega antes. Então, isso é uma conta matemática de quanto o cérebro precisa exercitar esse hábito, esse caminho, para você chegar, não à perfeição, mas chegar a um ponto que seja impossível não notarem. Eu diria que para ter resiliência, não cair na ciladinha de fazer coisas que vão dar manchete, mas não vão dar futuro. Perfeito. Porque tem gente hoje que está confundindo futuro, sucesso com manchete. Não. Perfeito. Perfeito.